do Senhor, meus irmãos. Amém. Livro de Neemias, no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Versículo 13 e versículo 14. Vamos ler esses dois versículos. Aleluia. Neemias, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Parabenizo o Departamento de Família da Igreja por esse trabalho abençoado, a igreja local. Agradeço aos amados pelo convite, ao pastor, ao Departamento de Família, ao irmão Rubens, dele, que sempre tem mantido contato. Estou feliz em Deus mais uma vez, feliz em ver o Ademar, a sua esposa, os irmãos que nós tivemos o privilégio de estarmos juntos na Patácia durante 4 anos, os que nunca me esquecem é o Ademar e o Rubens. Eu louvo a Deus por esses dois servos de Deus que não passa 6 meses, 1 ano, sem que eles me abençoem, me convidando para estar junto com eles nas pregações onde estão, que Deus os retribua, queridos. O Ademar está pingando azeite ainda, né? Que Deus te abençoe nesse profícuo ministério, querido. Neemias capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Você encontrou aí? Amém? Feliz de ver também esse grupo de percussão, né? Eu acho que nem lá no templo de Salomão tinha uma percussão tão bonita assim. Então, eu armei o povo com espadas, lanças, e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. E eu vi que o povo estava preocupado, e por isso eu disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem de como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus irmãos e pelos seus filhos, por suas esposas, vamos ler aqui, por seus cônjuges e seus lares. Amém? Se acendem, por favor, meus queridos. Como tema desse trabalho, protegendo, lutando, guardando as nossas famílias, esta situação retratada nesse texto, em que o povo retornava aos poucos do cativeiro babilônico e vinham com uma função de trabalho, uma vez que alguns poucos tinham ficado em Jerusalém, e esses que estavam em Jerusalém estavam na mina, que era o que restava da cidade de Jerusalém. Os muros estavam destruídos, e Neemias vem com uma missão. Ele desejou do coração reconstruir os muros da cidade. Outros juntamente o acompanham para esta missão, reconstruir os muros da cidade. E estas fendas que havia no muro proporcionava para o adversário, para o inimigo do povo de Judá, enormes facilidades para que pudessem, a hora que quisessem, atravessar as fendas que existiam no muro e atacar com a maior facilidade o povo que ali para trás do muro estavam acampados, querendo reconstruir
a sua cidade. Havia muitas fendas no muro. E por conta dessas fendas, as facilidades eram muito grandes. E é a época que nós estamos vivendo, em que existem muitas fendas nos muros por aí de proteção às nossas famílias. Não é mesmo? O muro fala de proteção. Quando você está atrás de um muro, você se sente protegido. Hoje é cultural no nosso país. Você compra um terreno, você vai logo e faz um muro. O muro delimita, em primeira instância, direito de propriedade. Daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. Isso é meu, aquilo é seu. Daqui para cá você não entra, isso é propriedade minha. Então, a partir do momento que tem um muro, está dividindo. Aqui para cá pertence ao Senhor, daqui para lá é o mundo. Está determinando o que é de Deus e o que é do mundo. Quando você faz um muro, essa é a ideia. Depois a ideia de proteção. Quem está para dentro do muro está protegido. Quem está para fora do muro está entregue à sua própria sorte e o que ocorre lá por lado de fora do muro. É a ideia de proteção. Todavia, se o muro está rompido, se o muro está tendido, que proteção ele pode oferecer, a não ser que ele seja consertado? Mas existe um tempo entre consertar o muro. E enquanto esse muro não é consertado, é necessário oferecer proteção para aqueles que estão do lado de dentro do muro. E Neemias, muito sabiamente, ao pensar em oferecer proteção ao povo, vejam que esse versículo nos ensina. Ele institui de uma forma organizada o povo armado por grupos de família. E ao instituir o povo por grupos de família, atrás no muro, cada qual armado com a sua espada, com a sua lança, com o seu arco, com as suas flechas, tem na sua retaguarda os seus. Ele está aqui com a sua espada na mão, com o seu arco, com as suas flechas, mas atrás dele está a sua esposa, está os seus irmãos, está os seus filhos. Na frente dele está o muro rompido. Em intermediário está ele, atrás da família. E Neemias, reunindo então agora com esses homens, diz: olha, é preciso que vocês sejam valentes e lutem, porque atrás de vocês está a sua família. Proteja os seus irmãos, os seus cônjuges, os seus filhos, as suas casas, porque entre você e o muro fendido tem que haver um empenho considerável aí, porque atrás está a sua família. Talvez fosse um discurso desnecessário, não é mesmo? Porque quando se trata de defender a nossa família, a gente se transforma em leões. Não é isso que acontece? Entre comer os seus filhos, alimentar-se os seus filhos, alimenta-se eles e não você. Entre passar frio você e os seus filhos, passa frio você, não os seus filhos. Entre passar sede você ou teus filhos, passa sede você, não os teus filhos. Não é assim que nós somos? Então cada qual se transforma em um leão para defender aquele pedaço de terra, como um guerreiro lutador naquela fenda do muro, porque atrás estava a sua família. Atrás estava a sua família. Isso me leva a pensar, sabe? Porque a batalha que nós travamos hoje nem é tanto uma questão material, mas nós vivemos uma constante batalha na vida espiritual. E a minha preocupação, meus irmãos, enquanto igreja, que essa batalha que a gente vive no mundo espiritual, é que nós temos perdido muita coisa, porque não temos defendido a nossa família e não temos protegido a nossa família. E Satanás, o nosso adversário, tem atingido famílias inteiras pelas fendas que existem no mundo. Tem levado famílias inteiras à ruína, porque nós não estamos protegendo os nossos.
E quando eu digo que nós não estamos protegendo os nossos, eu estou afirmando que as nossas prioridades não têm sido a defesa da nossa família. Nós estamos preocupados com uma série de outras coisas que não a proteção da nossa família, no que diz respeito às coisas espirituais. Eu não estou falando de coisas materiais, até porque as coisas materiais nós somos sabedores que aqui existem excelentes provedores. Ora, não estou questionando a vossa postura enquanto pai e mãe no que diz respeito à vida social. Eu tenho certeza que quando seu filho tem a necessidade de algo material, você pode ir lá e dar um jeito. Quando acaba o caderno, você compra outro. Quando ele está doente, você leva ao médico. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida de tudo aquilo que ele precisa, ele tem às mãos. Não tenho nenhuma dúvida que você se sacrifica pelo seu filho. O que eu me pergunto é o que é que nós temos feito em relação à vida espiritual da nossa casa, dos nossos. E o texto segue uma ordem cronológica. E ele diz assim: lutem primeiro pelos seus patrícios, diz a Bíblia na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, ou pelos seus irmãos, diz a Bíblia Almeida, a NVI, pelos seus irmãos. Quem são os nossos irmãos? Outro dia estava dando aula na escola dominical, eu acho que na aula passada ele falava sobre Caim. E quando eu estudava essa lição, depois tantas vezes lendo esse texto, às vezes chega uma hora que um texto você lê e parece que nunca você se detém sobre aquele versículo da forma que você se detém, né? E quando Caim se pergunta, né, e ele se dirige a Deus e diz assim: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E eu lendo essa lição, preparando a minha aula, eu tenho o hábito de pegar a lição do trimestre e dar uma lida em toda ela. Eu leio das 13, uma paulada só, porque daí pelo menos eu já vejo o que vai cair no meu dia de falar, para não atropelar a aula do outro, né? Porque às vezes ela vem bem divididinha, senão você atropela o que é do outro falar, né? Você quebra as pernas do companheiro. Então eu já leio as 13 para saber o que é para mim, o que é do meu estado, e o que é do outro, para não falar um do outro, para ser gente boa com o outro, senão ele fica bravo comigo. Porventura sou eu o guardador do meu irmão? É uma pergunta que ele faz a Deus, quando Deus pergunta: ei, Caim, onde está o seu irmão? Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? E não é que era o responsável pelo irmão dele? É sim, Caim, o responsável pelo seu irmão. Você é sim o guardador do seu irmão. Ora, quando nos reunimos aqui, nós temos o hábito de dizer que nos reunimos em família. Primeira expressão do texto lido esta noite: lutem pelos seus irmãos. É uma grande preocupação nossa enquanto igreja, inclusive eu tenho visto no decorrer dos últimos anos, até em igrejas por onde tenho passado, novos modelos, novas propostas, a título de ganhar almas, em que se constituem movimentos para se ganhar pessoas, mas a despreocupação nossa em lutar pelos nossos irmãos é cada vez mais clara. Uma vez que eles são nossos irmãos, onde está a nossa preocupação com eles? Cadê os nossos irmãos? Dá uma olhadinha aí em volta. Olha aí. Não vou mandar você abraçar teu irmão, nem cutucar o irmão, nem nada disso. Mas aonde estão os teus irmãos? Aquele que cantou com você, aquele que orou com você, aquele que lutou com você, aquele que pregou para você, aquele que quantas vezes nesta casa profetizou: aleluia, onde está o teu irmão? A palavra lida diz: ele é a tua família, lute pelos teus irmãos. Aí a primeira expressão de família, aleluia, que esse versículo nos ensina esta noite.
Lute pelos teus irmãos. Quantos irmãos nossos perdidos por aí, queremos ganhar o mundo, queremos ser os tais, nos propomos a arrancar almas das garras do diabo, somos valentes mesmo, vestimos a couraça, pegamos o escudo, colocamos o capacete, calçamos as sandálias, e vamos nós que nós somos os caras, vamos para a guerra e vamos passar a espada no diabo, e os nossos irmãos na retaguarda estão morrendo, porque estão esquecidos, estão feridos, estão machucados, estão pisados pelos nossos próprios pés, que os atropelamos no afã de querermos ser notados por alguma coisa. Lute pelos teus irmãos, proteja os teus irmãos, feche o cerco em torno dos teus irmãos. Não permita que o seu irmão ferido seja de tal forma atingido novamente que venha a acabar de morrer, que venha a óbito. Lute por ele. Aleluia! Onde estão os teus irmãos? Sou porventura eu o guardador dos meus irmãos? Você é o guardador do teu irmão. Aleluia! Eu te desafio que amanhã, antes de ir ganhar aquele que não conhece, vá curar aquele que você conhece. Vá sarar aquele que você conhece. Vá em pé, vá questiona na lagaçúria. Vá curar o seu irmão também. Aleluia, aleluia. Lá estava Davi, e ele diz: oh, como eu gostaria de tomar um golinho daquela água lá da fonte de Belém. Aos seus irmãos lançaram mão da espada e abriram um caminho entre o exército inimigo e trouxeram a água para o seu irmão Davi, e ele não teve coragem de beber aquela água, mas derramou diante do Senhor, porque antes de tudo está a família. Eu vou lutar pelo meu irmão, ele está com sede, eu busco água, nem que para isso eu corro o risco de cortarem o meu pescoço, mas meu irmão está com sede, eu vou buscar água para ele. Aleluia! Mas vivemos numa época que queremos pisar na goela dos nossos irmãos, gente. Que família é essa nossa? Que céu é esse que queremos ir? Onde estão os nossos irmãos? Lute pelos teus irmãos, proteja a tua família. Eu me assusto quando vejo as expressões utilizadas nas redes sociais por aí, e quando vejo que muitos dos nossos irmãos são expostos ao opróbrio público, são expostos à vituperação, são expostos à crítica aberta. E o pior de tudo é quando nós que devíamos lutar pelos nossos irmãos, não estou dizendo que os nossos irmãos são perfeitos, mas quem diz que eu sou e que você é? Nós terminamos de matar os nossos irmãos, e dentro de cada irmão nosso uma alma que pertence ao Senhor e por quem Jesus morreu. Há um hino tão antigo da minha infância, e que Júnior nem sonhava em ser cantor, quando eu tinha 5, 6 anos, lá no Guaraituba, em Colombo, ele cantava aquele hino, acompanhado de um violãozinho, chamado Soldado Ferido. E ele dizia: não deixe o soldado ferido morrer, lute pelos teus irmãos do peito. Aleluia, isso é igreja. Vai lá e busca o teu irmão. Traz o teu irmão, isso é família. Isso é família. Aleluia, Senhor, o teu irmão. Hoje eu estava olhando, não pense que eu sou insensível. Eu estava olhando hoje
ontem acompanhando a desgraceira que ocorreu lá na França, né, e muitas pessoas mudaram a cor da foto no seu perfil, colorindo com as cores da bandeira da França. Não sou insensível, não me entenda mal. Todavia, os nossos irmãos que estão lá, são vidas que se perderam, e é lastimável isso, mas penso que também é lastimável outros irmãos nossos que estão aqui passando por coisas terríveis. Penso que é lastimável aquele que mora ao lado da nossa casa passando por coisas terríveis. É lastimável a situação dos irmãos que estão lá em Mariana, em Minas Gerais, mas é lastimável irmãos que vivem aqui em Curitiba, com essa chuvarada que vem e às vezes destrói tudo. Aqui mesmo nesta casa, houve uma ocasião que um trabalho, acredito que da família, me parece, que era para eu estar aqui, foi suspenso por conta de enchente. Mas parece que irmãos são aqueles que estão longe, ou aquilo que a mídia nos permite ser notado. Não esqueça dos seus irmãos, aquele que está perto. Irmão é aquele consanguíneo. Nós queremos ganhar o mundo, mas nunca abrimos a boca para falar de Jesus para aquele que foi gerado no mesmo útero que nós. Meu Jesus, e o texto continua dizendo, isso aqui dá para pregar 4 dias, né? Lute pelos seus irmãos. Depois ele diz assim, depois de lutar pelos irmãos, lute pelos seus filhos. Não vou me deter muito aqui, que a última vez que estive aqui eu falei sobre isso, sobre filhos. Alguém estava aqui? Amém? Eu sei que não estava, então eu vou pregar de novo, pastor. Lute pelos seus filhos. Proteja os seus filhos. Só dando uma rápida passada. Ao proteger os nossos filhos, não significa fazer a vontade dos nossos filhos. Proteger não é fazer o que eles querem, papai e mamãe. Proteger os filhos é saber o que traz prejuízo para eles e o que traz benefício para eles. Foi isso que nós ensinamos aquele outro dia. Se eu sei que ao entregar uma arma na mão do meu filho vai trazer prejuízo para ele, porque eu entregaria? Se eu sei que determinadas coisas trarão transtorno na vida do meu filho, porque eu permitiria que ele fizesse? Se eu sei que o meu filho não tem condições ainda de maturidade para determinadas atitudes, porque eu permitiria que ele agisse assim? Proteja o seu filho e a sua filha. Ensine-o nos caminhos do Senhor, trazendo-o para a presença de Deus. Mas não vou me deter aqui, porque outro dia falei sobre isso. E o texto continua dizendo, lute pelos seus cônjuges. Como é que eu posso proteger a minha esposa? Como é que eu posso proteger o meu esposo? Falando às irmãs. Como os cônjuges podem ser protegidos dos ataques do diabo? Como é que nós temos agido em relação ao nosso compromisso Deus, família? Às vezes a gente pensa que o nosso relacionamento ele é apenas assim, na horizontal, e nós esquecemos o relacionamento vertical. E deixamos de ter um compromisso com Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Capítulo 30, me parece, do primeiro livro de Samuel, Davi, um guerreiro muito preocupado com a sua família, no que diz respeito ao sustento dos seus filhos e da sua esposa. Ainda não rei, tinha ganho das mãos
do rei dos filisteus como presente uma cidade chamada Ziglag. Davi colocou nessa cidade chamada Ziglag os seus, e como se não bastasse, os soldados que lhe acompanhavam também ali assentaram as suas esposas, seus filhos, e ali estavam todos os seus bens. Davi, no desespero de sustentar a família, de prover o melhor conforto para os seus filhos, para a sua esposa, saía Davi em empreitadas. Era Davi um mercenário, na época não era rei. Ele vendia a sua espada a quem pagasse mais, em lutas, em confrontos, a fim de ganhar recursos para poder sustentar a sua família. E Davi era um sujeito que nunca estava satisfeito. Sempre que houvesse a oportunidade de ganhar mais um dinheirinho, lá ia Davi ganhar mais um dinheirinho. Então Davi nunca estava em casa, sempre estava cavucando mais um, sempre estava buscando mais, uma verba, mais uma grana. Olha, mas o fulano precisa trocar o tênis, mas o Beltrano está com o vestido meio velho já, mas olha, é preciso arrumar mais um. Sempre tinha uma justificativa para estar fora de casa e não cumprindo o seu papel de pai e nem de esposo. Pensava Davi que ao correr a circunvizinhança, batalhando, estava assim protegendo a sua família. Ele não era presente dentro da sua casa. E um dia chega Davi, depois de mais um confronto, de mais uma batalha, e ao atravessar o morro, ao vencer a lomba, como diz alguns, ele olha lá embaixo no vale e ele vê a fumaça que sobe, limpa os olhos, mas será? E desce-lhes a falar da carreira, e para a tristeza de Davi, os amalequitas tinham dado sobre a cidade de Ziglag, tinham destruído a cidade e tinham levado cativas todas as famílias que estavam ali, entendo por famílias as esposas e os filhos e os bens e tudo que havia naquela cidade, que era o motivo pelo qual Davi se justificava e dizia: eu luto pela minha esposa, pelos meus filhos, eu luto para que eles tenham bens e tenham a vida sossegada. Os amalequitas vieram e levaram. Em outras palavras, a esposa de Davi, nesse momento, não precisava de mais bens. Os filhos de Davi não precisavam de mais ouro, de mais prata. Não, senhores, a única coisa que eles precisavam naquela hora era da presença de Davi com a sua espada na mão para defender a família. Mas a única coisa que eles precisavam era a única coisa que eles não tinham. E foram feitos escravos, foram levados cativos, porque lá não estava Davi para proteger a sua família. Onde está você para proteger a sua família? Mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro. Mas de tantas coisas que julgamos precisar fazer, o que menos temos feito é o que é mais necessário, que é proteger a nossa família. Você precisa trabalhar para sustentar a tua família, pai. Mas os seus filhos precisam ter um pai. Quando é que você vai deixar para ser pai? Que dia que você vai ser pai, irmão? Quando você vai ser pai? Quando é que você vai ser esposo, querido? Quando é que você vai ser marido? A sua esposa precisa de um esposo, de um marido. Que dia que você está deixando para ser marido? Para ser esposo?
Hein? Ah, não, mas eu estou provendo, tudo que ela precisa eu dou, mas ela precisa de você. Cadê você? Onde está você? Cadê você? Onde você anda? Para proteger a sua família. Quando a sua esposa está abatida, quando a sua esposa está triste, quando a sua esposa está alquebrada pelas situações da vida. Ah, não, mas daí vem aquele barulho. Mulher é cheia de... Mulher é mulher. Deus nos fez diferente, conforme falei outra vez que cheguei aqui. E ela precisa de você. Você não se casou para ter uma empregada. Você se casou para ter uma esposa. Se você se casou para ter uma empregada, você está muito enganado. Você se casou para ter uma esposa. E quando você se casou para ter uma esposa, faz parte do pacote de você ser homem e honrar o compromisso assumido diante de Deus. E você precisa proteger a sua esposa. Seja homem dentro da sua casa. Proteja a sua esposa. Proteja a sua esposa. A nossa esposa dentro do nosso lar, senhores, ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir querida. Tem muita gente, a orelha é mais pequena aqui, mas eu vou dizer, ela tem que se sentir desejada. Bem bonitão. Você está protegendo a sua família? O diabo vem, arma um laço, arma outro laço e tem destruído tantos lares hoje. Ai, mas não vou perder o diabo. Não vou inocentar o diabo, porque o bichinho é sujo mesmo. Mas também você tem culpa, porque você não tem feito a sua parte em proteger a sua família. Proteja a sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Ah, mas tudo que ela precisava eu dava. Mas o mais importante, você falhou em dar à sua esposa o cuidado que ela precisava enquanto mulher. Proteja a sua casa. Proteja o seu cônjuge. Mulher é auditiva. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? E eu que não sou bobo, eu sou o primeiro a dizer para minha esposa o quanto ela é linda. Estou protegendo a minha casa, porque é a hora que um outro beiço resolveu falar isso, porque vai falar, porque ela é bonita mesmo. Ela é bonita, é a hora que o outro resolveu falar, nossa, você é bonita. Eu vou dizer, meu marido já falou isso para mim. Ele vai cair cavalo. Ela vai lá, dá uma ajeitada no cabelo e tal, me dói às vezes o bolso. Outro dia tem uma tarde progressiva lá dentro. E num salão ainda o pessoal foi no aluno lá. E não deram desconto lá, vai meu dinheirinho. Eu sou o primeirão, eu disse, mas que lindo aqui. Porque se outro tinha tudo falar, eu já vou defender. Proteja o seu lar. Não estou dizendo que o diabo não vai armar laços, mas quando ele armar os laços, o seu lar está protegido. Não estou dizendo que a tua esposa vai cair nos braços, mas torne as coisas mais fáceis para ela. Proteja a sua família com os joelhos dobrados na presença do Senhor. Aleluia, Senhor, guarda a minha família. Aleluia, eu nem conhecia a minha esposa ainda, nem sabia que ia me casar com ela. Eu casei com a minha esposa quando eu tinha 23 anos. Quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu tinha consciência. Você raciocina. Eu já sabia que ia me casar, mais cedo ou mais tarde eu sabia que ia me casar.
Não era desesperado, mas sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia me casar. E sempre aprendi com meu pai e minha mãe a orar. Então eu dobrava meus joelhos e dizia: Senhor, Tu conheces a pessoa com quem eu vou me casar, porque Tu és onisciente. Então, Senhor, estenda as mãos sobre a vida dessa moça que vai ser a minha esposa. Protege a família dela, guarda os passos dela, cuida dela para mim. Aleluia. Dá saúde a ela e praga até mim, Senhor. E que ela seja uma bênção na Tua obra. E que ela sirva, Senhor, de bênção ao meu lado. Aleluia. E nos casamos. Aleluia. E dia sim, dia não, a minha esposa está trabalhando. E a minha oração é contínua: Senhor, guarda a minha esposa. Protege-a. Esteja, Senhor, ao lado dela. Estou protegendo a minha família. Os meus filhos saem para ir para a escola. Senhor, guarda os meus filhos. Protege, Senhor, a minha família. Porque a minha casa não são as quatro paredes do barraco onde eu moro. A minha casa são a minha esposa e os meus filhos. Protege, Senhor. Mas também faça a minha parte. Tem um aqui no primeiro banco que andou tirando uma vermelha em matemática essa semana. Pergunta se eu já não perguntei para ele: que negócio é esse? Já quero saber de onde veio, porque veio. Quer saber, protege. Proteja a sua família, irmã. Proteja o seu esposo. Cuide dele. Existem homens que não têm o prazer de ficar dentro de casa. Outro dia eu saindo da igreja. Para quem conhece a igreja lá do Jardim Sercom, você sai dentro da igreja, anda alguns metros, tem um boteco. Aí saindo da escola dominical, sempre aquele boteco cheio de homem. Mas que prazer esses camaradas têm em ficar domingo o dia inteiro esfregando um bico em balcão no boteco, ao invés de aproveitar o dia de folga para ficar com a família. Para mim e para você, que protegemos a nossa casa, e que temos uma esposa abençoada dentro de casa, não conseguimos entender. Mas para quem tem uma tribulosa dentro de casa, uma tribulosa, uma encrenqueira, uma briguenta, uma treva, uma pedra dentro da botina, talvez tenha explicação. Pior de um cigarro no pé da orelha. Será que você está protegendo o seu esposo? Eu não quero justificar aqui pecado, porque pecado não se justifica. Não, senhores. Mas eu quero deixar bem claro que muitas vezes o fato de alguém pecar não é só ele o culpado. E nem só ela. Tem muitas vezes a disciplina cai para os dois. Porque quando um não cumpre com os seus deveres, às vezes está induzindo o outro ao pecado. E senhora, se você não protege o seu marido, os laços do diabo estão aí. Sabe como você protege o seu esposo? Fazendo com que ele se sinta respeitado. Se você ler a Bíblia, você nunca vai encontrar na Bíblia um versículo que diga: mulheres, amem os vossos maridos. Alguém já encontrou um versículo dizendo assim: mulheres, amem os vossos maridos? Não tem. Porque Deus é sábio. E vai entender que a mulher não vai ter muita dificuldade nisso, em amar o marido. Agora, se tem uma coisa que a Bíblia diz, é assim: mulheres, honrem os vossos maridos. E por que Deus diz isso? Porque sabe que para a mulher honrar o marido, daí
a porta torce o rabo. Respeitem os vossos maridos, a Bíblia diz. Por que a Bíblia diz esses itens? Porque Deus conhece você, irmã. Deus sabe que você é queixo duro, carne de pescoço. Deus sabe, costelas. Eita, que saiu uns pedaços de osso. E às vezes o troço aí. Respeite teu marido, irmã. Você não tem dificuldade em amá-lo. Você tem dificuldade em respeitá-lo. Lá na empresa que ele trabalha, todo mundo respeita ele. Sim, Senhor. Não, Senhor. Lá ele é o Senhor, cuidando do tal. Lá ele fala, todo mundo vai fazer o que ele diz. Lá ele diz não, todo mundo ouve o que ele diz. Lá ele diz não é desse jeito, todo mundo acata o que ele diz. Lá ele é respeitado. Lá ele é o Senhor fulano. Dentro de casa, coitado. Se abrir a boca, a frigideira fala no pé da orelha dele. Não manda nem no controle da TV. A última palavra é a dele, sim, senhora. Quantas vezes você chegou com sua esposa e disse, eu respeito muito você, pelo homem que você é, pelo provedor que você é, por não faltar nada pelos nossos filhos, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Quem sabe ele vai levar até um susto na primeira vez que você falar. Outras vezes eu vim aqui, desci além do ombro dos irmãos, vocês ficaram parceiros, né? Deixa eu inverter aqui um pouco para equilibrar as coisas. Quantas vezes você diz, olhando nos olhos do teu esposo, que admira ele, pelo esforço dele, em ser o provedor da sua casa? Você não respeita ele, mas apareceu uma aranha, uma barata. Começa por aí já. Já começa por aí. Respeite o seu esposo. O homem gosta de ser respeitado. Todos respeitam ele, menos você. No ministério, respeitam ele, menos você. Se você não respeita o seu marido, seus filhos não vão respeitar também. Se você trata o seu marido com desprezo, teus filhos vão seguir o teu exemplo. Se você trata o seu marido com menosprezo, falando palavras de baixo calão para ele, os teus filhos vão se achar no direito de agir da mesma forma. E existem homens que não têm o prazer de estar dentro de casa porque são oprimidos pela mulher. E sabe por que então o cidadão fica lá no boteco domingo? Porque ele não aguenta ficar dentro de casa. E se ele é crente? Às vezes aparecem os evangelistas até porque não aguenta a irmã. Ele chega aqui e fala, mas hoje não vai ter evangelista, pastor. Mas eu vou sozinho. Não é porque é tão crente. É porque ele não te aguenta. É tão chato que você é. É tão chata que você é. Avalie, irmão, o teu comportamento. Se você avaliar bem, nem você se aguentaria. Tem pessoas que, se avaliarem o que são, nem ele mesmo se aguentaria. Pensa bem o que você está fazendo. E se com essa sua atitude você não está pondo a perder a sua família. Daí depois vai reclamar. Olha aí, ó. Veja o que você está fazendo. Veja o que você
está fazendo, quais são as tuas atitudes. Como você tem tratado teu esposo, a tua esposa. Ah, mas eu não aguento mais ele. Será que ele te aguenta? E quantos outros, hoje a gente amostra o divórcio. A Bíblia não defende, nós não defendemos. Mas as pessoas são desobedientes. E se você largar dele, porque você é desobediente, e porque você é desobediente, for arrumar um outro bobo, o outro também não vai te aguentar. Porque o problema não é o seu marido, é você. Mude a tua postura. Nós devemos, estou terminando, nós devemos toda a filosofia de Sócrates à sua esposa chamada Xantipa. Pensa numa mulher tribulada, Xantipa. Ao ponto de Sócrates afirmar assim: todo homem deve casar-se. Se ele tiver uma boa mulher, ele será feliz. Se ele tiver uma má mulher, ele será filósofo. Porque Xantipa era tão terrível que ele não aguentava ficar dentro de casa. Então ele ia para a praça principal de Atenas, Ágora, e lá ficava discutindo filosofia com os jovens atenienses. E Xantipa ia atrás e chegava ao reino dele, batia nele. Que terrível era a vida desse homem, que não aguentava ficar dentro de casa. Proteja a sua família, mude a sua atitude. Você me entendeu bem aí? Às vezes nós estamos perdendo por causa da nossa própria atitude. E agora é doído olhar para nós mesmos e querer mudar, porque é muito fácil querer mudar os outros. Antes eu era inteligente e queria mudar o mundo. Agora eu sou sábio e entendi que é preciso mudar a mim mesmo. Vamos ficar em pé? Meu apelo é para a sua consciência. Olhe para dentro de você. Olha aí. Você tem consciência. Cada qual sabe onde o sapato aperta. E se você quer proteger o seu matrimônio, a sua família, e se você tem consciência que é você que precisa mudar a sua atitude, eu quero te convidar esta noite a primeiro desejar isso pela sua própria consciência. Depois eu quero conscientizar você que você não consegue sozinho, mas com a ajuda de Deus. Depois você ter consciência, com a ajuda de Deus, você vai começar a mudar isso. Amém? Você que ainda não serve a Jesus e o teu lar está no caos, você ouviu esta palavra e você está consciente que você quer que as coisas sejam diferentes. Você quer mudar as coisas da tua casa. Eu te ofereço Jesus esta noite como Salvador. E com a ajuda de Deus, você vai começar a mudar as coisas. Eu gostaria de orar com você esta noite. Tem alguém que gostaria de vir aqui à frente orar conosco? A oportunidade é sua. Aproveite a oportunidade. Talvez você fique constrangido um pouco, mas eu vou lá, alguém vai ficar falando, né? Mas se você quiser vir, não é feio nada. A oportunidade é sua. Se você não quiser também, onde você está mesmo, não é pecado. Nós vamos orar juntos. Feche os teus olhos, por favor. Abre o teu coração para o Senhor. Diga: Senhor, eu gostaria de lutar pela minha família. Pai eterno, ajuda do Senhor. Como valentes, Pai, a pelejar pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos lares.
Desperta a nossa consciência, Senhor, para que possamos entender, Pai, a valorizar e a mudar, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Visita as tuas mãos sobre cada família aqui representada, Pai. Sobre cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha. Oh, Senhor, faz-nos corajosos, empenhados nesta luta pela mudança, para preservar, Senhor, para defender, Senhor, os nossos, para proteger os nossos. Senhor, que a Tua presença esteja sobre cada vida, sobre cada lar. Sabemos, Senhor, que os laços estão armados. Sabemos, Senhor, que as setas adversárias virão. Mas nos faz, Senhor, habilidosos, aleluia, para nos proteger, que as tuas mãos estejam, Senhor, nos protegendo também, que o teu escudo esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.